Eu queria que você fechasse seus olhos, curvasse sua cabeça. Pai querido, nós somos muito gratos, Pai, pelo privilégio que temos de ouvirmos a Tua palavra, Senhor. Obrigada. Espírito Santo, move nos nossos corações. Conduz esse tempo conforme a Sua vontade. Traz a revelação da Tua palavra. Traz, Senhor, cura, fortalecimento, renovo, Pai. Convencimento, Senhor. No nome de Jesus, nós colocamos nossos corações diante de Ti. Estamos com os nossos ouvidos abertos para ouvir as Suas orientações, Pai, referente ao nosso casamento, Senhor. Porque nós queremos que o nosso casamento e a nossa família Te glorifique, Pai. No nome de Jesus, amém. Amém? Nós vamos estar lendo aqui Gênesis capítulo 2, versículo 18. Gênesis capítulo 2, versículo 18. Diz assim: Então o Senhor Deus declarou: Não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Eclesiastes capítulo 4. Eclesiastes 4, versículo 9. Diz assim: É melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. E se dois dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Como, porém, manter-se aquecido sozinho? Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Nós lemos aqui em Gênesis que Deus disse que não era bom que o homem estivesse só. Então Deus viu que não era bom que a gente andasse sozinho, que nós estivéssemos sozinhos. E ali Deus falou: vamos fazer para o homem uma ajudadora, uma mulher, uma companheira, que vai estar ao lado dele, que vai auxiliá-lo. E aqui em Eclesiastes 4, nós vemos que é melhor ter companhia, que é melhor ser dois, né, do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Que mais que é melhor ser dois do que um? Porque se um cair, o outro ajuda a levantar. Porque um pode aquecer o outro. E porque dois juntos conseguem defender um ao outro. Então nós vemos que é melhor ser dois. Então nós que estamos aqui estamos em vantagem, porque nós somos dois. Então é bem melhor do que estar sozinho. E foi assim que Deus fez. Mas em Eclesiastes, no finalzinho aqui do versículo 12, Deus mostra algo que é melhor ainda do que ser dois. E diz assim: um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Então aqui a gente estava lendo que estava falando de 2. Mas termina falando de 3. E é mais excelente ser 3. E que 3 é esse? É eu, meu marido e meus filhos? Não. Mas é eu, o meu marido e Deus. A palavra de Deus fala que esse cordão de 3 dobras não se rompe facilmente. Deus, quando criou o casamento, Ele o instituiu como uma aliança. Uma aliança.
Hoje nós vemos o casamento banalizado, não é verdade, gente? Hoje a nossa sociedade não valoriza mais o estar casado. Hoje o casamento ele virou, não é mais um compromisso, uma aliança, mas é mais algo de aventura. Eu vou casar, se der certo, beleza, se não der também, eu tento de novo e vou tentando até dar certo. Não é? O casamento ele foi banalizado na nossa sociedade. E hoje as pessoas elas vão rompendo essa aliança que é o casamento por questões muito banais. Algumas delas, não falamos a mesma língua, então a gente não bate, sabe? Então a gente não vai permanecer casado. Ele ou ela não me satisfaz mais. Ele ou ela não supre as minhas necessidades. Não me atrai mais, não me valoriza, não me dá atenção, prefere os pais do que eu, prefere os filhos do que a mim, não tem os mesmos objetivos que eu, não tem os mesmos sonhos que eu. E as pessoas, elas vão rompendo essa aliança por esses motivos banais. Tem outros, né? Mas motivos banais, sabe? Não estão mais dispostos a lutar, a pagar o preço, a renunciar, a ajustar. Não está me satisfazendo, não está dando certo, é melhor cada um ir para o seu lado. Só que assim, Deus, Ele valoriza o casamento. Foi Ele que criou o casamento. É Ele que diz que é melhor ser 2 do que 1. Isso nasceu no coração dele. Ele não vê apenas o casamento como uma aliança, você e o seu marido, você e sua esposa. Mas Deus vê também o casamento como uma aliança dele com vocês. Por isso que ele fala em Eclesiastes que um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Deus olha assim. Eles têm uma aliança um com o outro e têm comigo. E olha só, Malaquias capítulo 2, versículo 13 e 14. Diz assim: ainda fazeis isto, cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choro e de gemidos, de sorte que Ele já não olha para a oferta, nem a aceita com prazer da vossa mão. Aqui, os sacerdotes, o povo, eles iam diante do altar do Senhor com lágrimas, com choro, com os gemidos, levava a oferta deles, mas Deus diz que Ele não aceitava com prazer essa oferta deles. Não tinha prazer. E aí o povo perguntava por quê? E olha o porquê que Deus não aceitava a oração, o choro, o gemido e a oferta. Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu fostes desleal, sendo ela a tua companheira, a mulher da tua aliança. Deus não aceitava a oferta, o gemido, o choro. Por quê? Não estava subindo com prazer para Ele. Porque a aliança que havia no casamento eles tinham quebrado. Eles tinham sido desleais a essa aliança. Automaticamente tinham sido desleais a Deus. Eles não estavam agradando mais a Deus. O louvor deles, a adoração, o culto deles, não estava mais subindo como um cheiro suave a Deus. Por causa do rompimento desta aliança, que é santa para o Senhor. Deus, Ele é testemunha do teu casamento. Ele é testemunha. E quando a gente é desleal ao nosso cônjuge, nós somos desleais a Deus.
Provérbios capítulo 2, versículo 16 e 17 diz assim: ela também, a sabedoria, né? Também o livrará da mulher imoral, da pervertida que seduz com suas palavras, que abandona aquele que desde a juventude foi seu companheiro, e ignora a aliança que fez diante de Deus. Ou em outra versão diz assim: ignora a aliança do seu Deus. Nós não paramos para pensar. Nós não paramos para refletir o quão é sério e de valor o casamento diante de Deus. Ele é testemunha. E ele está nessa aliança. Por isso, cordão de 3 dobras. O pacto matrimonial. Eu quero ler ele para vocês. Espera aí, tá, gente? Pronto. Olha o pacto matrimonial. Quando você casou com a sua esposa, você falou algo parecido com isso. O pacto diz assim: Deus estabeleceu o casamento como um relacionamento pactual e uma promessa sagrada para a vida toda, refletindo o nosso amor incondicional um pelo outro e crendo que Deus deseja que a aliança matrimonial reflita a sua promessa de nunca nos deixar nem nos abandonar. Nós abaixo assinamos esse memorial para que sempre nos lembremos de nosso compromisso de cumprir as palavras que prometemos um ao outro neste dia inesquecível. E aí, você falou para o teu marido e você falou para a tua esposa. Na presença de Deus. Na presença de quem? Só que na hora a gente está tão emocionado, né, pessoal? Você está casando, aquela emoção toda. Tudo que falar para você repetir, você repete. Nem pensa, entendeu? Aí você fala, na presença de Deus. E dessas testemunhas, por meio desta santa aliança. Santo o quê? Eu, fulano de tal, recebo a ti, Leandro, como perfeito dom de Deus, prometendo guardar-me para ti, de hoje em diante. Aonde? Na alegria ou na tristeza, na prosperidade ou na escassez, na saúde ou na doença. Prometo amar-te, honrar-te, sendo fiel a ti até que a morte nos separe. Receba esta aliança como símbolo de nossa união, como um símbolo de que nos tornamos um. Olha o que você falou diante de Deus e de todas as testemunhas. Só que você estava muito emocionado. Você não pensou bem nas suas palavras. Estava, queria dar logo beijo, ir para a festa, depois curtir a lua de mel. Mas já era, gente. Se você prestou atenção ou não, se você refletiu ou não sobre essas palavras, já foi. Você já fez aliança com esta pessoa que está do teu lado. E com Deus. Uma vez a palavra empenhada, é para sempre. Está empenhado. Deus não é Deus de brincadeira. Deus levou a sério as suas palavras. Deus levou a sério o seu voto, a sua aliança. A aliança, ela pode atrair bênção ou maldição para a nossa vida. Sabia disso? Tudo depende da gente. Deuteronômio, capítulo 7, versículos 7 ao 12, diz assim:
O Senhor não se afeiçoou a vocês, nem os escolheu por serem mais numerosos do que os outros povos, pois vocês eram o menor de todos os povos, mas foi porque o Senhor os amou, e por causa do juramento que fez aos seus antepassados. Por isso ele os tirou com mão poderosa e os redimiu da terra da escravidão, do poder do faraó, rei do Egito. Saibam, portanto, que o Senhor, o seu Deus, é Deus. Ele é o Deus fiel, que mantém a aliança e a bondade por 1000 gerações daqueles que o amam e obedecem aos seus mandamentos. Mas aqueles que o desprezam, retribuirá com destruição. Ele não demora em retribuir aqueles que o desprezam. Obedeçam, pois, à lei, isto é, aos decretos e às ordenanças que hoje lhe ordeno. Se vocês obedecerem a essas ordenanças, as guardarem, as cumprirem, então o Senhor, o seu Deus, manterá com vocês a aliança e a bondade que prometeu sobre juramento aos seus antepassados. Deus é Deus e Deus é fiel, não é? Repete comigo, Deus é fiel. A gente vê muito por aí, né? Adesivo, Deus é fiel, porque Deus deu meu carro, não é verdade? Ah, Deus é fiel, porque me abriu a porta de emprego. Ah, Deus é fiel a mim. Deus é fiel à aliança. A aliança. E se nós honrarmos a aliança, obedecermos ao Senhor, honrarmos a palavra empenhada, nós somos abençoados. Mas se nós desonrarmos a aliança, quebrarmos a aliança, vem maldição sobre a nossa vida. É o que a gente, no tempo que a gente teve de jejum e oração, quem estava aqui uma vida abençoada, viu a parte da semeadura. É semeadura, é semeadura. Uma dupla aliança, gente, pode resistir. Mas uma tripla aliança resiste muito mais. Quando nós temos esse entendimento que o nosso casamento é triplo, e de quão sério isso é, quão importante, quão é santo, quanto tem valor para Deus, nós levamos a sério. Nós estamos dispostos a ir até as últimas consequências para honrar a aliança. Mas quando a gente não tem esse entendimento, é 2, né, 3. É mais fácil de se romper. É mais fácil de se romper. Honrar a aliança atrai bênção. Quebrar a aliança atrai maldição. Agora vamos pensar, será que uma das causas da nossa sociedade está tão ruim? Será que é porque não tem levado a sério a aliança santa? Nós precisamos pensar. A gente olha a nossa sociedade, né, gente? Olha as famílias. Por quê? A gente fala, por quê? Porque tem quebra de aliança. Tem quebra de aliança. E eu queria dar um exemplo para a gente aprender juntos aqui da palavra de Deus. Em Josué capítulo 6. Josué 6. Eu vou falar o contexto para vocês. Aqui, Josué, ele iria conquistar Jericó. Eles tinham passado o Rio Jordão e tinha chegado o momento de eles conquistarem a terra prometida. A terra que mana leite e mel.
Aquela terra que a gente ouviu domingo de Êxodo 33, que Deus falou, vai lá, eu faço tudo, né? Mas vai ser minha presença. Bem, eles choraram, tudo, Deus foi com eles e chegou a hora de entrar na terra prometida. E Deus deu instruções para eles. E fez uma aliança aqui com eles. E Deus falou aqui para eles. Deixa eu ver aqui. Josué 6,17. A cidade, com tudo que nela existe, será consagrada ao Senhor para destruição. Somente a prostituta Raabe e todos os que estão com ela em sua casa serão poupados, pois ela escondeu os espiões que enviamos. Mas fiquem longe das coisas consagradas, não se apossem de nenhuma delas, para que não sejam destruídos. Do contrário, trarão destruição e desgraça ao acampamento de Israel. Toda a prata, todo o ouro e todos os utensílios de bronze e de ferro são sagrados, pertencem ao Senhor e deverão ser levados para o seu tesouro. Vocês vão conquistar a terra. Vocês vão soar as trombetas, os muros vão cair, vocês vão entrar lá, a vitória já é de vocês. Mas não peguem nada. Destruam tudo, porque é consagrado ao Senhor para a destruição. Josué foi, eles entraram, conquistaram a terra. Glória a Deus. Capítulo 7. Conquistaram Jericó, derrubaram tudo, ficaram famosos. Todos os povos ao redor estavam com medo deles, porque viu o que aconteceu. No Josué capítulo 7, eles iriam conquistar uma cidade menor que Jericó, que o nome dela era Ai. Ai, meu Deus. E era menor, só que no capítulo 7, versículo 2, diz assim: sucedeu que Josué enviou homens de Jericó a Ai, que fica perto de Bet-Aven, a leste de Betel, e ordenou-lhes: subam e espionem a região. Os homens subiram e espionaram Ai. Versículo 1. Mas os israelitas foram infiéis com relação às coisas consagradas. Acã, filho de Carmim, filho de Zinri, filho de Zerá, da tribo de Judá, apossou-se de algumas delas, e a ira do Senhor acendeu-se contra Israel. Deus tinha falado: não peguem nada, é consagrado a mim para destruição. Só que um deles pegou. Josué não sabia. Aí Josué fala para os espias irem espionar a terra, para falar como é que era, para eles se prepararem para conquistar aquela terra. A gente lê o versículo 2, certo? Aí diz assim, versículo 3: quando voltaram a Josué, disseram: não é preciso que todos avancem contra Ai. Enviem uns 2 ou 3 mil homens para atacá-la. Não canse todo exército, pois eles são pouco. Até aí. Acã se apossou de coisas que não era para ele tocar, de coisas consagradas. Ele quebrou a aliança com Deus. Qual é a consequência quando nós quebramos a aliança com Deus? A consequência, uma das, é que os nossos julgamentos se tornam equivocados. Josué falou para os espias olharem a terra. Eles foram, olharam e falaram: Josué, deixa aí, não vai cansar o exército todo não. Manda só 2 ou 3 mil soldados para lá. Versículo 4. Por isso cerca de 3 mil homens atacaram a cidade. Mas os homens de Ai os puseram em
fuga. Eles olharam e julgaram de forma errada. Às vezes, você está quebrando a aliança dentro do teu casamento. Está que nem Acã. Está escondido. Está ali dentro do coração. E sabe o que começa a acontecer? Julgamentos equivocados dentro da tua casa. Você começa a julgar as atitudes, os pensamentos do seu cônjuge de forma equivocada. E olha que você nem lê pensamento, mas você olha para a cara dele e acha que ele está achando aquilo. Ele tem uma atitude, você julga aquela atitude. E isso começa a trazer desgaste dentro da sua casa. O que aconteceu? Julgar errado? Aí botou eles para correr. Botou eles para correr. E tem coisas que você está julgando errado. Por causa de quebra de aliança. A quebra de aliança nos deixa cegos. A quebra de aliança nos deixa insensíveis. Insensíveis, principalmente à voz de Deus. Continuando aqui. Versículo 5. Chegando a matar 36 deles, eles perseguiram os israelitas desde a porta da cidade até Sebarim, e os feriram na descida. Por quebra de aliança, você está tropeçando em formiga dentro do teu casamento. Gente, ser ferido na descida a gente pega embalo e corre rápido, não é verdade? Na descida, eles foram feridos. Olha a humilhação. E é na formiguinha que você está tropeçando no seu casamento. Em formiga. Continuando. Diante disso, o povo desanimou-se completamente. Outro ponto. Desânimo. Desânimo. Você desanima de estar junto com seu marido ou com a sua esposa. Está desanimado de lutar. Não tem mais ânimo. Desanimado de perseverar. Desanimado de mudar. Desanimado de mudar. Então Josué, com as autoridades de Israel, rasgou as vestes, prostrou-se com o rosto em terra, diante da arca do Senhor, cobrindo de terra a cabeça, e ali permaneceu até a tarde. Disse então Josué: Ah, soberano Senhor, por que fizeste esse povo atravessar o Jordão? Foi para nos entregar nas mãos dos amorreus e nos destruir? Antes nos contentássemos em continuar no outro lado do Jordão. Que poderei dizer, Senhor, agora que Israel foi derrotado por seus inimigos? Os cananeus e os demais habitantes dessa terra saberão disso. Nos cercarão e eliminarão o nosso nome da terra. Que farás então pelo teu grande nome? Josué chorou, rasgou as vestes e falou: Senhor, foi para isso que o Senhor nos trouxe aqui. Tipo, Senhor, foi para eu viver assim que eu casei. Senhor, eu não casei para divorciar, mas olha aí, Deus, o que os outros vão falar? E o seu nome, como vai ser honrado agora na minha vida? Senhor, foi isso que o Senhor arrumou para mim. Foi para isso, Deus, que o Senhor fez eu casar. Porque, Senhor, a culpa é sua, né? O Senhor pregou uma peça em mim. E olha o que o Senhor fala: levante-se. Levante-se. Para de chorar. Para de prantear. Para de ficar prostrada aí. De se fazer de coitado.
Levanta. Levanta. Por que você está aí prostrado? Israel pecou. Você pecou. Tem atitude. Violou a aliança que eu lhe ordenei. Apossou-se de coisas consagradas. Roubou-as, escondeu-as e as colocou junto de seus bens. Levante-se. Reconheça. Porque às vezes você está colocando coisa no teu coração que está ferindo a aliança no teu casamento. Levante-se, se santifique. Versículo 12. Por isso os israelitas não conseguem resistir aos inimigos. Fogem deles porque se tornaram merecedores da sua destruição. Não estarei mais com vocês, se não destruírem do meio de vocês o que foi consagrado à destruição. Vá, santifique o povo, diga-lhes, santifiquem-se para amanhã. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: há coisas consagradas à destruição no meio de vocês, ó Israel. Vocês não conseguirão resistir aos seus inimigos enquanto não as retirarem. O que está atrapalhando o seu casamento? O que está? Abre mão. Se santifique. Se santifique. Coloque diante de Deus tudo que tem levado você a quebrar a aliança dentro do casamento. É pensamento. Que tipo de pensamento? Você sabe. Mentira. Às vezes você está mentindo. E a mentira virou um hábito dentro do teu casamento. É ocultar algo do seu cônjuge, porque você já sabe que ele vai pegar no teu pé. Então você oculta. Você sabe que ele vai pegar no teu pé por causa daquela sua amizade. Mas aí você oculta. Você oculta. Flerte. Porque às vezes, tá bom o flerte. É uma pessoa olhando para você de maneira diferente. Você se sente valorizado, você se sente bem. E você deixa. É pecado, gente. É pecado. Pornografia é pecado. Abrir brecha no casamento é quebra de aliança. O que você tem escondido? Hoje é dia de você jogar fora. Acã escondeu, e isso trouxe morte para ele, e trouxe derrota para Israel. Coisas que nós alimentamos no nosso casamento, que não faz mais parte da nossa nova identidade em Cristo. Traz morte para a nossa vida, para o nosso casamento, e derrota para os nossos filhos. E o Senhor traz esse alerta para nós. Salmo 66, 18 diz: se eu acalentasse o pecado no coração. Se você continua segurando isso no teu coração, você está acalentando o pecado no seu coração. Aqui fala: se eu acalentasse o pecado no coração, o Senhor não me ouviria. O Senhor não me ouviria. Acã escondeu o pecado. Não esconda o pecado em seu coração. Coloque-o para fora. Queime-o, elimine-o da sua vida e do seu casamento. Amém. Deus quer dar vitória para vocês. Assim como Deus queria dar vitória para Israel contra Ai.
Mas nós precisamos honrar a aliança. Precisamos honrar a aliança. O seu casamento é santo, é sagrado. A sua aliança não é só com seu marido, com a sua esposa, a sua aliança é com Deus também. E de Deus não se zomba. Deus é Deus. Deus é fiel e fiel à aliança. Eu queria que você fechasse seus olhos, curvasse sua cabeça.